Oi, pessoal, tudo bem? Então, chegamos aqui à nossa 10ª aula, né? E só fazer um resumão aqui do que nós vimos até agora. Então, bom, até agora, o que vocês aprenderam, né? Primeiro vocês instalaram o R, espero que tenha dado certo, o R e o RStudio. Aí vocês viram operações básicas em R, vetores, matrizes. Depois vocês foram para condicional, né? If, else, tomar decisões. E depois para loops, né? While e for. E essas coisas vocês também podem usar em outras linguagens de programação, né? Ou quem já sabe outras linguagens de programação está familiarizado aí com esse tipo de uso, né? A diferença, então, de uma linguagem de programação para outra acaba sendo o idioma, né? A gente chama de sintaxe. Então, a sintaxe de cada linguagem. Então, por exemplo, tem linguagens em que você tem uma estrutura muito parecida, né, para o for ou para o if, só que ao invés de você abrir chave no final, você vai falar for qualquer coisa do. Aí, ao invés de fechar a chave quando acabou a sua condição, você usa done, né? Ou, dependendo da linguagem, end. Enfim, cada linguagem vai ter um idioma um pouquinho diferente, mas a estrutura das coisas é muito parecida. Agora, a gente vai entrar numa parte que é bem interessante, que é como criar e como ler, importar, exportar data frames, né? Data frames são tabelas. Então, vocês podem, em geral, bom, vocês podem tanto criar a partir de algum cálculo que vocês fizeram aqui no R, já fizeram pronto, né? E aí, a partir dessas coisas, vocês podem criar uma tabela de dados para exportar. Mas o mais comum é vocês lerem essa tabela, vocês já terem essa tabela pronta de alguma coisa que vocês fizeram, algum experimento, dados que vocês pegaram da internet e que vocês vão usar, né, dados científicos, sei lá. E aí vocês leem isso e começam a trabalhar com esses dados. Então agora vai começar toda essa parte de manipulação de bases de dados. Manipular a base de dados, né, é diferente de manipular os números. Nós não vamos manipular os números. Nós vamos simplesmente deixar a tabela boa o suficiente para vocês conseguirem trabalhar, né? Porque em geral existem alguns ajustes que vocês vão querer fazer, ou algum tipo de informação na qual você está interessado e outra não, né? Então, é fazer esse tipo de melhoria, né, na base de dados para que vocês consigam trabalhar e tirar resultados úteis, informações úteis dessas tabelas, tá bom? Bom, então, vamos começar aqui. Primeira coisa que eu vou mostrar é como criar um data frame a partir de vetores, tá? Poderia ser matrizes também. Eu vou rodar essa parte aqui, então eu já criei alguns vetores, tá? Criei um vetor caractere e 2 vetores numéricos. Vou rodar aqui. E agora eu vou criar uma data frame, tá? df igual data frame v1 v2 v3, tá? Opa, eu acho que tá, aqui ele reclamou que o número de colunas aqui, o número de linhas não é igual, então eu vou
agora eu vi aqui, eu tenho 9 em cada um dos vetores V2 e V3 e eu não tenho, eu tenho só 8 no V1, tá? Não tinha percebido isso. Pronto, agora ó, tá todo mundo no mesmo tamanho. Agora sim, vou criar o data frame. Criou, aí olha que legal, tá aqui o data frame, tá? Eu incluí esse Bzinho aqui para as coisas ficarem com o mesmo número de linhas, tá? Agora tá aqui o data frame com 9 observações e 3 variáveis. Vou criar aqui, vou clicar aqui nesse ícone para a gente ver a nossa tabela, tá? Então aqui eu tenho uma tabela com a primeira variável categórica aqui, né? Então tá dizendo alguma coisa aqui, sei lá, alguma categoria A, B ou C. E alguns números, né, que por enquanto isso aqui não quer dizer nada pra gente, mas poderiam ser valores de algum tipo de medida que vocês estivessem avaliando, tá? Bom, deixa eu explicar então a estrutura de um data frame, né? Tem diferentes maneiras de se trabalhar em R. Vamos supor que vocês quisessem ver ou selecionar a primeira coluna desse data frame, tá? Uma das maneiras de fazer isso é vir aqui, vírgula, né? É como se mostrasse todas as linhas, então eu não estou especificando quais linhas eu quero ver, e a primeira coluna, tá? Se eu der isso, ele me fala tudo que tem na primeira coluna. Ó, vocês lembram que eram 9 coisas, né? E aí ele me mostra o que tem na primeira coluna. Se eu especificasse aqui de 1 até 3, né? Eu veria só as 3 primeiras, né, linhas e a segunda coluna, tá? Vou voltar para o anterior, tá? E outra maneira de você ver isso, e que é muito usada, é você colocar DF e o nome da primeira coluna, né? Então, você coloca o dólar aqui, o dinheirinho aqui, o cifrão, e o nome da primeira coluna, que nesse caso é V1, mas poderia ser qualquer nome que fizesse mais sentido, né? Com relação ao que a gente está fazendo. Poderia ser categoria, enfim. Então, tá aqui. Então, aqui, ó, rodei, ele também mostrou aqui embaixo o que tinha nessa variável V1. Se eu quiser mostrar a variável V2, ó, tá aqui. E V3, né? Tá aqui, tá? Então, essa é uma maneira de você acessar o que você tem dentro da sua coluna. Eu poderia pegar isso aqui, por exemplo, e colocar em um vetor novo, né? Eu poderia pegar, não, eu estou interessada na variável V3 e eu quero salvar ela em um vetor novo. Então, eu coloco vetor igual df dólar V3, tá? E aí aparece aqui o que eu tenho nessa variável vetor. Então, tudo que vocês aprenderam agora, até agora, continua válido, tá? Beleza. Então, fizemos isso, né? E aí, o que mais que vocês podem estar interessados? Vocês podem estar interessados em saber o nome das colunas, né? Do data frame. Você pode colocar aqui names data frame. Dá, inclusive, para renomear essas colunas. Depois eu vou mostrar como. E aqui, só para saber a classe, né, do objeto, né? Então, a classe desse objeto está como um data frame. Então, se eu quiser saber a classe de um objeto, isso acaba sendo útil para mim. Vamos supor agora que eu quisesse... isso aqui a gente fez com data frame, mas eu poderia ter feito isso com uma matriz, né? Então, eu vou criar uma matriz agora. M1 igual a matrix de 1 a 9. Vamos colocar... vai de 1 a 9 mesmo.
com 3 linhas e 3 colunas. Tá? Aí eu vou criar um data frame 2 aqui, na verdade data frame, criar um data frame a partir desse M1, tá? Tá aqui. Criei o DF2, que é 3 linhas e 3 colunas, né? De acordo com a matriz que eu tinha, tá? Tem algumas coisas que são úteis, porque, por exemplo, deixa só eu deixar uma coisa clara para vocês, né? Eu posso converter um tipo de objeto para um outro objeto no R. Então, por exemplo, né? Se eu quiser fazer um image do DF2, ele me dá um erro, tá? Qual é o erro que ele me dá? Ele diz assim, olha, Z, que é essa coisa aqui, o DF2, deve ser uma matriz. Então, o que eu posso fazer? Se eu vier aqui e escrever as matrix DF2, lembrando, né, é um data frame. Se eu escrever image as matrix, as.matrix DF2, aí ele faz, tá? Aí ele faz o plot para mim, tá? E eu posso fazer isso também com aquela função level plot lá, né? Daquela biblioteca Lattice, né? Deixa eu colocar aqui. Aí eu teria que ter aqui library Lattice, que eu já tinha instalado da última vez, então não preciso instalar de novo. E aqui eu posso colocar level plot de as matrix df2, tá? E aí ele faz o plot para mim, do que está em cada coluna por o que está em cada linha, tá? Em geral, não é esse o objetivo de uma tabela. Então, eu diria para vocês assim, qual a diferença de uma tabela para uma matriz, né? A matriz, em geral, você tem duas coordenadas espaciais, tá? Que seriam as linhas e as colunas. São duas coordenadas espaciais no sentido de espaço, então pode ser latitude e longitude, pode ser tamanho, né, que você tem uma imagem, né, coordenada horizontal, coordenada vertical, e uma terceira variável que você vai plotar de acordo com cores. O objetivo da tabela de dados é outro, tá? O objetivo da tabela de dados e o forte da tabela de dados é exatamente você ter várias variáveis diferentes relacionadas a uma observação só. Então, o que poderia ser isso? Sei lá, veio o paciente e o paciente era, sei lá, do grupo A. Sei lá o que é o grupo A, pode ser um grupo de risco. Tá? Então, eu tenho lá a classificação que a pessoa era diabética, então diabética é o grupo A, e ela teve um tanto de pressão e um tanto de temperatura, medi pressão e temperatura dela. Aí veio outra, também do grupo A, medir pressão e temperatura. Eu sei que esses números não fazem sentido para pressão e temperatura, mas poderia ser isso. Aí veio uma do grupo B. Grupo B, sei lá, a pessoa tinha hipertensão. Aí medir pressão e temperatura, entendeu? Então, são coisas diferentes que estão relacionadas com o mesmo tipo de medida, né? Ou coisas que eu medi em horários diferentes, em dias diferentes, tá? Então, essa é que é a ideia do data frame. Data frame, a ideia é que você está medindo
várias variáveis diferentes relacionadas com uma observação, tá? Essa observação pode ser um cliente, pode ser vários tipos de medidas que foram feitas em um determinado horário, em um determinado dia, tá? Ou seja, são coisas diferentes, são maneiras diferentes de você usar o objeto correto, tá bom? Bom, deixa eu voltar para cá. Mas só para eu continuar com esse raciocínio, né? Eu posso, uma vez que eu tenho uma matriz, eu posso criar um data frame simplesmente dizendo as data frame M1, tá? Tô criando um data frame 3 aqui, tá? Ele vai ser igual ao segundo, porque é a mesma matriz, tá? E da mesma maneira eu posso converter uma matriz para um vetor. Então, eu posso dizer vec igual s.vector M1. E vamos ver o que acontece. Tá aqui o vec, vou imprimir ele aqui, tá? Vou escrever ele vec aqui, vou dar Ctrl Enter, e aí ele virou um vetor com os valores que estavam dentro daquela matriz. A segunda coluna embaixo da primeira, a terceira coluna embaixo da segunda, tá? Então, essa é a maneira como você converte de um objeto para outro. De vez em quando, vocês vão precisar disso. Mas vamos voltar aqui para os data frames, tá? Deixa eu apagar tudo isso. Eu vou voltar para aquele primeiro data frame que eu fiz, tá? Então, vou rodar essa parte aqui de novo. Tá? Então, eu tenho um data frame aqui, que é esse aqui. Tá? Tem uma variável categórica na primeira coluna, e uma numérica na segunda e uma numérica na terceira. Beleza. Aqui eu já falei para vocês como é que a gente seleciona, né, uma determinada coluna. E o que eu vou fazer agora é pura e simplesmente salvar isso para um arquivo. Então, como é que eu vou salvar isso para um arquivo? Tem algumas maneiras, tá? Então, uma é o write CSV. E no write CSV, o que eu vou fazer? Eu vou dizer qual objeto que eu quero escrever, que é esse DF, e aqui eu tenho que dar o caminho, tá? Então, vamos lá. Meu caminho, eu estou no Linux, então é /home, /elisa, eu criei uma pasta curso R, e aqui o nome que eu quero dar a esse objeto, tá? Vou dar o nome de objeto df.csv. CSV, gente, é um formato bem legal de se usar, que é Comma Separated Value, tá? Então, são valores separados por vírgula. Como esses valores são separados por vírgula, ele acaba sendo compatível com várias coisas, tá? Dá para salvar isso aqui de outras maneiras também, eu também vou mostrar. Mas essa é uma coisa legal que vocês não precisam instalar pacote nenhum. Vou dar um Ctrl Enter aqui. Opa! Cannot open the connection. Deixa eu ver aqui o caminho se tá certo, só um minutinho. Ele reclamou aqui porque não é esse o caminho, tá? O caminho, na verdade, eu coloquei essa pasta curso R aqui dentro da pasta Documents, tá bom? Então, agora sim, vamos lá. Pronto. E agora eu vou até mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Eu acabei de criar isso. Isso aqui é a minha pasta Documents, tá?
Então, eu acabei de criar esse CSV. Vou abrir ele aqui com o LibreOffice e eu vou falar mais algumas coisinhas para vocês. O LibreOffice ele é uma versão genérica do Office para Linux, tá? Então, estou abrindo. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou. Então, isso é um arquivo que ele acabou de criar, tá? Ele veio aqui com as colunas, que era o número de cada linha, né? Mas ele veio aqui vem o nome das colunas e aqui tudo que tinha naquela tabela, tá? E eu posso salvar isso aqui como Excel também, e também dá para eu salvar ele como Excel direto lá no R. Vamos fazer mais algumas coisinhas. Deixa eu ver aqui quanto tempo passou. Na verdade, como a aula está ficando um pouquinho longa, eu vou deixar para falar um pouco mais disso em outro vídeo, tá? Porque esse vídeo já está ficando com mais de 20 minutos. Mas antes de eu falar isso, deixa eu falar uma coisa importante, antes da gente terminar. Uma última coisa. É o seguinte, só para vocês perceberem, tá? Vai depender do sistema, a maneira como vocês vão dar o caminho onde vocês querem gravar o seu arquivo, vai depender do sistema operacional que vocês usam. Eu uso Linux. No Linux é assim que a gente especifica o caminho, é com a barra normal, né? Não é barra contrária. E ele não tem C2 pontos, tá? No Windows, ele tem C2 pontos. Em geral, a maneira como você especifica um caminho no Windows é com C2 pontos e barra contrária. Só que no R, você não especifica com barra contrária, tá? Embora o Windows, na hora lá de ele vir essas coisas, se você entrar num prompt de comando, pessoas mais antigas aí que já usaram DOS, tá? Vão lembrar que a maneira como você especifica um caminho de um diretório no Windows é com barra contrária, mas no R é com a barra normal, tá? Então, se vocês forem especificar o caminho no Windows, vai ser C2 pontos ou o drive que está mapeado para vocês, né? De repente vocês têm um HD já particionado e você tem um drive D, um drive G, sei lá. Então você vai ter que ver o caminho direitinho onde você vai salvar esse diretório, tá? Então isso é uma coisa que vocês vão ter que verificar. Bom, gente, então eu vou ficando por aqui. A gente volta nesse assunto no próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.